Glória a Deus. Aleluia. Vamos declarar esta verdade. Reina hoje, Senhor, não apenas de palavras. Reina hoje. Aleluia. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Glória a Deus. Os reis da terra se prostrarão Ante a ti, Senhor. Sim, os Sim, poderosos, virão todos a eles ti virão a ti e confessarão o teu poder, aleluia. Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Nos prostramos, Senhor. Os poderosos Reconhecemos virão a tua grandeza e o teu e poder. confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina aqui, Senhor. Reina em nossas vidas, Pai. Reina dentro dos nossos lares, em nome de Jesus. Toma tu o controle de tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina, Senhor, reina, reina. Reina hoje. Oh, Deus maravilhoso, Deus de graça, de majestade. Reina em nossas vidas.
Reconhecemos o Teu poder e a Tua grandeza, Senhor, a cada dia, em nome de Jesus. Vem, Senhor, e toma minha vida. Vem com Tua glória e enche este lugar. Quero ser como incenso a queimar no altar. Traz Teu fogo e purifica, manifesta o Teu poder. Vem, Senhor, e toma minha vida. Vem com Tua glória e enche este lugar. Quero ser como incenso a queimar no altar. Traz Teu fogo e purifica, manifesta o Teu poder. Quando a glória do Senhor se manifestar em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vem, Senhor, e toma minha vida. Vem com Tua glória e enche este lugar. Quero ser como incenso a queimar no altar. Traz Teu fogo e purifica, manifesta o Teu poder. Quando a glória do Senhor se manifestar em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A nuvem de Tua glória enche este lugar. Prostrados adoramos com anjos e querubins. A nuvem de Tua glória enche este lugar. Prostrados adoramos com anjos e querubins. Quando a glória do Senhor se manifestar em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. E Ele tem nos chamado a cada dia, aleluia. Louvado é o Teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a Ti. Minha alma tem sede em Te conhecer,
para ver tua glória e teu poder. Minha alma tem sede em te conhecer, Senhor. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma tem sede de te conhecer, para ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra nos tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra, pois tua mão me tem, aleluia, me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Me tem sustentado, Senhor. Por isso eu estou aqui. Vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra tem sustentado. Quantos podem dizer que a mão do Senhor tem te sustentado? Aleluia. Se você está de pé hoje é porque a mão do Senhor, a destra do Senhor tem estado sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Bendito és tu, Senhor Jesus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua grandeza, pelas tuas misericórdias, Senhor, que nos perseguem a cada manhã. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo
eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantaremos a bondade dele até que ele venha nos buscar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Em todo tempo nós vemos as tuas mãos. em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi
e percebi você fazendo a mim, sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só tua voz. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu, depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, eu só te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Aleluia. Agora eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, verso 5. Porque vocês podem estar certo disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém? O tema da mensagem essa noite está aparecendo lá no telão para vocês. É uma pergunta: você sabia que ganância é idolatria? Quantos já ouviram falar que ganância é idolatria? Poucos, né? Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero que você ore por mim, eu vou orar por você. Pai querido, ainda na tua presença, ainda te adoramos, ainda te bendizemos, ó Pai. E como sacerdócio real, nós agora clamamos e intercedemos, Senhor, pelos santos, pela tua igreja. Senhor, não viemos aqui para assistir um espetáculo, um show. Viemos aqui para te dar o melhor culto, a melhor adoração. E também receber, Senhor, o pão que desceu do céu. Receber a palavra, o maná. Vem, Senhor, alimentar as nossas almas nessa noite. Não permita que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que todos possam sair daqui transformados pela tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Usa a minha vida como um canal, como instrumento, Senhor, de edificação. Que o Senhor repreenda agora toda ação do inimigo, Senhor. Tira agora todo o cansaço, vai renovando, Senhor, ó Pai, as forças, Senhor, do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite é para falar sobre uma idolatria, um tipo de idolatria chamado ganância. Amém, meus irmãos? Então nós vemos esse texto que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Éfeso, que nenhum imoral, nenhum impuro e nem o ganancioso que é idólatra. Ele mesmo já vai definir o ganancioso como um idólatra, alguém que adora outro Deus. Nenhum deles terá herança no reino de Cristo e de Deus. É verdade, meus irmãos, que muitas vezes nós, que somos evangélicos, nós temos a tendência, né, e a facilidade de criticar os cristãos católicos, né? Até porque nós somos conhecidos como protestantes. No ano de 1517, Martinho Lutero, que era um padre católico, ele protestou, ele não aceitou os erros da Igreja Católica, que na época estava vendendo salvação através de um documento chamado indulgência. Então, Martinho Lutero, que tinha acesso aos originais da Bíblia, e o povo não tinha acesso porque a Bíblia não era traduzida no idioma que eles conheciam, mas Martinho Lutero conhecia e percebeu em Romanos, a salvação é anunciada pela graça. Pela graça sois salvos. Efésios também diz isso, pela graça sois salvos, ou seja, o Senhor não cobra um centavo para ninguém receber um pedaço lá no céu. A salvação é de graça, mas a Igreja Católica nessa época vendia a salvação através de um documento, de um papel. Você pagava uma quantia e tinha direito a esse papel, entre aspas, te dava garantia a morar no céu. Isso não tem nada a ver com o que está escrito na palavra de Deus. Então, Martinho Lutero protestou, e hoje, até hoje, nós somos conhecidos como protestantes, como aqueles que se rebelaram contra a autoridade da Igreja Católica. Você sabe que a Igreja Evangélica não tem mais de 500 anos, meus irmãos. Até o ano 1517, só existia o catolicismo e
alguns poucos que eram talvez anônimos, escondidos, alguns cristãos que não eram ligados à instituição religiosa católica. Mas nós somos chamados de protestantes e, como protestantes, criticamos muitas vezes os católicos por causa de um pecado chamado idolatria. Sim ou não? Quem já teve a oportunidade de conversar com algum católico, e às vezes os católicos falam, não, mas a gente também crê em Jesus, né? Crê, mas vocês têm as imagens, né? Tem a Maria, enfim, tem todos os outros santos que vocês muitas vezes rezam e acreditam que... E a gente critica dizendo que eles são idólatras. E se eu te disser que na igreja evangélica também existe a idolatria, e essa idolatria, esse tipo de idolatria é o que foi mencionado no texto, que se chama ganância. A ganância, meu irmão, tem arrastado multidões dentro da igreja protestante, dentro da igreja evangélica. Aliás, existem pastores que são focados só em levar o povo a se entregar à ganância. Tem pastores que, em nome de Deus, em nome de Jesus, conduzem o rebanho a uma vida gananciosa, afirmando, usando textos do Antigo Testamento fora do seu contexto, afirmando que você nasceu para reinar aqui na terra, que você nasceu para ser rico. Salomão foi o homem mais rico da terra, você também vai ser. E assim, muitas vezes as pessoas entram lá com essa intenção de ficar rico, de ganhar dinheiro, de conquistar muitos bens. E é óbvio que o Senhor abençoa, é óbvio que o Senhor abre portas, é óbvio que o Senhor muitas vezes coloca recurso em nossas mãos, mas na palavra de Deus, na nova aliança, no Novo Testamento, Deus não se compromete em enriquecer ninguém, a não ser que essa pessoa tenha o dom da generosidade, a não ser que essa pessoa vá usar a sua riqueza para repartir com aqueles que não têm. Tirando isso, meu irmão, Deus ele se compromete em suprir as nossas necessidades. Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que são essas coisas? No contexto vai dizer, uma roupa para vestir e um alimento para comer. Amém? Fora isso, de prometerem algo diferente disso, meu irmão, é falso profeta. E nós vamos ver isso baseado na palavra de Deus. Semana passada foi pregado aqui Mateus 7, né? Que diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade de Deus. Ou seja, foi mencionado aqui na semana passada que nem mesmo algumas pessoas evangélicas que são usadas por Deus com dons espirituais, às vezes falam em línguas, às vezes entregam profecia, têm sonhos, têm visão, às vezes já foram usadas para expulsar algum demônio, para curar algum enfermo, nem eles escapam desse princípio que é fazer a vontade de Deus. Porque Jesus disse que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, eu expulsei demônio em seu nome, eu curei enfermos em teu nome. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, eu nunca vos conheci. Mas será que eles não eram usados por Deus? Eram. Será que eles não operaram milagres? Operaram, pelo poder do Espírito Santo. Porque, entenda uma coisa, meu irmão, ser usado por Deus não significa ter o nome escrito no livro da vida. Ser usado por Deus não significa fazer a vontade de Deus. Por mais que é a vontade de Deus usar a sua igreja, por mais que é a vontade de Deus curar e libertar, mas não necessariamente todos aqueles que são usados são realmente de Deus. Porque Deus pode usar qualquer um. Inclusive, acho que foi na semana passada, né, que foi mencionado que Deus usou até uma jumenta para falar com Balaão. Então, meu irmão, a salvação que Cristo conquistou lá na cruz não era para a jumenta, acredite em mim, não era. Era para os seres humanos. Então, meus irmãos, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quiser, no momento em que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer situação. Agora, ser uma pessoa de Deus é outra coisa. Fazer a vontade de Deus é outra coisa. Você tem que praticar os mandamentos de Deus. Se você cura, se você expulsa demônio, mas não ama o próximo, mas vive na ganância, vive no adultério, meu irmão, você está enganando a si mesmo. Então, meus irmãos, a ganância é algo muito sério e eu queria que todos os evangélicos, quem dera eu tivesse a oportunidade de falar com todos os evangélicos, a ganância levará muitos cristãos ao inferno.
A ganância levará muitos evangélicos ao inferno. Por isso eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, o Senhor te ama. Você está tendo o privilégio de ouvir a palavra de Deus e entender que o Senhor, por te amar, Ele quer te proteger, Ele quer te livrar daquilo que é perigoso, daquilo que é nocivo para você. E a ganância é um pecado considerado idolatria. Esse texto básico que nós lemos, de Efésios 5:5, em algumas traduções, a palavra ganância ela é substituída por avareza. E nós vamos ver no dicionário, está um pouco pequeno, mas eu acho que vai aparecer aí para vocês. Dá para enxergar daí? Eu peguei no dicionário a definição das duas palavras, porque em algumas traduções está ganância, em outras traduções está avareza. No dicionário, ganância é cobiça ou desejo intenso, imoderado, sem moderação, por bens e riquezas. Pode ser também a busca incessante pelo lucro, agiotagem, usura, vontade intensa e permanente de possuir ou de ganhar mais do que os demais. Agora vamos ver a avareza. Apego extremo ao dinheiro, cuja preocupação maior é juntar dinheiro, apego a coisas materiais. Então você entende que, por isso que algumas traduções, uma coloca uma palavra, outra coloca outra, mas no final das contas quer dizer a mesma coisa. Amor ao dinheiro, apego exagerado ao dinheiro, ao lucro e apego aos bens materiais. Então, meus irmãos, está aí a definição. Talvez é por isso que o apóstolo Paulo disse que a ganância é idolatria. O ganancioso é um idólatra. Por quê? Porque ao invés de colocar Deus em primeiro lugar, ele tem um outro Deus na frente do verdadeiro Deus. E esse Deus se chama dinheiro. Ele faz tudo pelo dinheiro. Ele muitas vezes é desonesto por causa do dinheiro. Ele muitas vezes trai por causa do dinheiro. Ele muitas vezes se corrompe por causa do dinheiro. Ele às vezes trabalha exageradamente, sem descanso, porque ele só pensa no dinheiro. Então, meus irmãos, trabalho é uma bênção, mas nós precisamos ser moderados em tudo. Nós precisamos também dar atenção para a nossa família. Nós precisamos também ter tempo para realizar a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Porque senão, meu irmão... não, mas eu preciso pagar minhas contas. Claro, eu não estou dizendo que é para você parar de pagar suas contas. Mas, muitas vezes, vivendo nesse mundo consumista que nós temos, a gente usa esse pretexto que é para pagar as contas, mas, na verdade, a gente se encheu de coisas que não precisava, e aí a gente se enrola e fala assim, não, eu preciso pagar as contas. No meio das bobagens estão as contas para pagar. Mas, talvez, se a gente fosse um pouco menos consumista, a gente conseguiria pagar as contas e ainda ia sobrar dinheiro para ajudar os outros ainda. Ajudar o próximo, ajudar o nosso semelhante. Mas a gente está sempre querendo mais, sempre querendo mais. O nome disso é ganância, meus irmãos. Jesus nos ensina, amados irmãos, que a ganância, ela é considerada idolatria, porque lá em Mateus 6:24, acompanha aí comigo. Olha o que o Senhor Jesus diz. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Está lá no telão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Em algumas traduções está escrito, você não pode servir a Deus e a Mamon. Tem muita gente que acha, inclusive, que Mamon é um demônio, é um deus, mas na verdade Mamon é a palavra hebraica que significa dinheiro. Existem outras palavras que significam a mesma coisa, só que a palavra Mamon é especificamente relacionada à avareza, aquele apego exagerado ao dinheiro. Então, meus irmãos, Jesus diz em Mateus 6:24, você não pode achar que vai conseguir servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao dinheiro. Você não pode dar a mesma atenção para os dois, porque o dinheiro, como muitos já têm falado, o dinheiro ele deve ser o nosso servo, não o contrário. O dinheiro não é pecado, o dinheiro não é uma maldição, não. O dinheiro ele pode ser tanto uma bênção como uma maldição na nossa vida, depende da forma como a gente lida com ele. É como a televisão, você lembra que no passado
muitas igrejas já eram radicais e falavam assim, a televisão é a imagem da besta. Quantos lembram disso? Que no passado falavam isso. Logo quando começou, porque não era todo mundo que tinha televisão, né? Mas aí aqueles que tinham, começou a vir uma preocupação nas igrejas, as igrejas começaram a usar esse argumento, né? Que televisão era a imagem da besta, mas na verdade a televisão é um aparelho que é neutro, né? Ela pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. Você pode assistir uma pregação, mas pode assistir também um filme de violência, de morte, de imoralidade. É claro que na grande parte da programação que é colocada na televisão não presta. Isso é verdade. Hoje em dia, nem os noticiários, né, nem os jornais, às vezes não tem tanta utilidade, né? Porque antes eles informavam, agora existe um tipo de militância, um tipo de narrativa que é o que predomina no jornalismo brasileiro e no jornalismo global, né? Mas nós sabemos que a televisão, ela é neutra. A internet é a mesma coisa, agora, em nossos dias, ela é neutra, mas tem destruído muitas pessoas. Então, o dinheiro da mesma forma. O dinheiro em si, ele é neutro. Ele serve para a gente comprar as coisas, mas ele também pode ser uma maldição se a gente começar a servir a ele, ao invés de usar ele como nosso servo. Amém, meus irmãos? Desconectou aqui, eu vou conectar novamente. Mas nós precisamos entender isso, amados irmãos, que o dinheiro, inclusive dentro da igreja evangélica, ele tem sido o patrão, ele tem sido o senhor de muita gente. E isso não pode ser assim, por quê? Porque ganância, o amor ao dinheiro, é um tipo de idolatria. E você sabe como que Deus trata a idolatria? Você não sabe? Você que já leu o Antigo Testamento, você que já leu o Novo Testamento, você sabe que a idolatria é uma das coisas mais abomináveis para Deus. Por quê? Porque é traição. Deus deu tudo por você. Quantos foram salvos pelo Senhor? Se você tivesse que pagar pela sua salvação, quanto você acha que custaria? Milhões? Bilhões? Trilhões? Porque eu não estou falando de viver 100 anos no paraíso, eu estou falando da eternidade. E mesmo que a gente não fosse no paraíso, só de escapar da condenação eterna, nossa, já valeria. Porque uma pessoa que muitas vezes está sendo julgada, né, no tribunal, e aí ela tem muito dinheiro, consegue pagar bons advogados, muitas vezes pagando muito dinheiro, ela consegue ou reduzir a pena, ou até muitas vezes pagar uma fiança e não cumprir nenhuma pena. Não é isso? Mas às vezes envolve milhões. Agora imagina escapar da condenação eterna e receber a recompensa eterna. Oh, meus irmãos, não há dinheiro que pague. E o Senhor nos deu gratuitamente. O Senhor nos deu gratuitamente. Então imagina aquele que faz tudo por nós. Faz tudo por nós e de repente a gente vira as costas para Ele e começa a adorar deuses que são feitos de madeira, que são feitos de barro, deuses que são feitos de prata, de bronze. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não consegue ouvir oração, tem mãos, muitas vezes, só que não consegue estender para salvar. Como você acha que Deus se sente em relação a isso? Isso é traição, isso é adultério espiritual. Então, meus irmãos, o Senhor não tolera ser trocado, o Senhor não tolera que você e eu dê mais atenção a qualquer coisa, mais do que a Ele. E hoje, amados irmãos, o dinheiro tem recebido uma atenção muito grande. Muitas vezes ele tem estado no primeiro lugar do nosso pensamento. Não é por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem nem dormir? Porque as pessoas falam assim, eu tenho as contas para pagar, né? Mas na verdade, você está pensando no dinheiro para pagar as contas. Não é isso? Quando você olha alguma coisa, olha alguma propaganda na internet, e aí você começa a namorar aquele produto, né? Aquele sapato, aquele produto eletrônico, ou você começa a ver um carro, você começa a olhar e pesquisar, e daqui a pouco você está apaixonado. E você fala, eu preciso conseguir isso. E aí, no que você pensa constantemente? No dinheiro. No dinheiro, que deveria ser uma bênção, mas muitas vezes se torna uma maldição. Então, meus irmãos, gananciosos que são idólatras
não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Olha o que diz 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. O apóstolo Paulo, ele vai dar a dica para vencer a ganância, vencer a avareza. Inclusive é o segredo da felicidade também, porque muita gente é infeliz, tem muita gente que entra em depressão, tirando aquelas depressões que são realmente uma enfermidade, né, é um diagnóstico que não tem nada a ver com alguma situação que você esteja passando. Existem depressões que são causadas pelo próprio ser humano. E aquela que é causada pelo amor ao dinheiro é uma delas. 1 Timóteo capítulo 6, verso 8 diz o seguinte: por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, e sejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Amém, irmãos? Então, nós precisamos entender que, sabe por que existe tanta corrupção? Sabe por que existe homicídio, assassinato? Sabe por que existe traição muitas vezes? Muitas vezes é por causa do dinheiro, é por causa do amor ao dinheiro. Muitas vezes é por causa do amor ao dinheiro. A gente reclama que em Brasília, né, está corrompido, o Congresso está corrompido, de um lado, de outro, direita, esquerda, centro, tudo, parece tudo vendido, tudo corrompido, não é isso? Mas por que isso acontece? E isso causa injustiça, isso prejudica muitas pessoas. Tem gente que está nas filas dos hospitais esperando um atendimento, precisando às vezes de um equipamento que poderia ser comprado, mas não foi comprado porque um político pegou aquele dinheiro por corrupção. E por que as pessoas se corrompem? Por causa da ganância, por causa dessa idolatria, porque adora ao dinheiro. O dinheiro é o Deus dessas pessoas. É por isso que elas matam, é por isso que elas traem, é por isso que elas muitas vezes abandonam. Porque o Deus delas é o dinheiro. E o que dói em cada um de nós é saber que isso muitas vezes tem se infiltrado, tem penetrado dentro das igrejas e às vezes através dos próprios púlpitos. Nos próprios púlpitos nós vemos homens incentivando as pessoas a se entregarem à ganância. Então, amado irmão, eu queria que você entendesse, né? O problema não é ter dinheiro. O problema não é, então agora todo mundo tem que ser miserável, tem que só comer pão seco, arroz puro, né? Sem mistura, andar com um sapato só. Não é isso que eu estou falando. O problema não é ter dinheiro. E sim amar o dinheiro, pensar demais no dinheiro. Você não tem tempo para pensar em Deus, para pensar no próximo, mas só no dinheiro é o tempo todo. É 24 horas por dia pensando no dinheiro, preocupado com o dinheiro, não dorme pensando no dinheiro, acorda pensando no dinheiro. Esse que é o problema. Então o apóstolo Paulo, nesse texto de Timóteo, ele nos ensina a ficar contentes. Se você tem alimento todo dia, se você tem roupas para vestir, meu irmão, por mais que a roupa não esteja na moda, por mais que não seja o melhor alimento, se você tem alimento, se você tem roupa para vestir, ele disse que isso é suficiente para estarmos contentes. Por quê? Porque, meu irmão, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A avareza, que é o apego aos bens materiais, é um tipo de idolatria. Nós precisamos nos contentar e nos alegrar em Deus. Você lembra o que está escrito em Abacuque, capítulo 3? Se eu não me engano, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado ou vaca nos currais, todavia eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. O povo de Israel estava vivendo a escassez, meu irmão. Não tinha o básico. Mas ele disse, ainda assim eu posso me alegrar e exultar e saltar de alegria no Deus da minha salvação. Sabe por quê, meu irmão? Está preparado para mim e para você tesouros no céu, que a traça, a ferrugem não vai corroer e os ladrões não podem roubar.
Por que se apegar a esse tesouro ilusório que nós temos aqui na terra, que vai estragar, que vai desaparecer? Por que se apegar a coisas temporárias, sendo que Deus tem para nós coisas eternas? Lembra do pecado, o erro de Esaú? Esaú tinha a bênção da primogenitura. Ele trocou por causa de um prato de lentilha. Em algumas traduções fala de um guisado. Que seja um prato ali de arroz, feijão, carne. Ele trocou, ele estava com fome. Ele trocou bênçãos e mais bênçãos que estavam reservadas para ele, por causa de um prato de comida. Será que nós também não estamos fazendo da mesma forma, trocando a eternidade por coisas passageiras? Meu irmão, não troque a eternidade, meu irmão, por nada. Não troque. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algo semelhante é dito em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Eu sei que é difícil muitas vezes, meus irmãos, não ter estabilidade, não ter aquela segurança, né? Não ter a certeza que o dinheiro vai cair naquela data e saber que os boletos vão chegar. Isso é certo, os boletos virão na data certinha, até antes, né? Os boletos sempre chegam antes, para que você pague até a data do vencimento. Mas é bom quando a gente tem estabilidade, né? Mas o Senhor, Ele quer nos ensinar a depender dEle, a confiar nele, porque Ele diz, Ele garante, nada vai te faltar, meu irmão. Tenho certeza que muitos de vocês já passaram crises financeiras, crise na vida profissional, já ficaram desempregados. Eu já fiquei desempregado muitas vezes. E momentos em que eu falei assim, e agora? Como que vai ser? Mas Deus sempre estava lá. Na última hora, ou antes da hora, ou na hora certa, sempre Deus abriu uma porta, sempre Deus enviava alguma provisão. Desde a minha juventude, desde quando eu era bem novo, comecei a trabalhar e muitos testemunhos que eu contei relacionados a isso, né? De confiar, de depender em Deus, de depender de Deus. Muitas vezes a gente não oferta, por quê? Sabe por quê, irmão? Porque também a gente está com medo de perder o nosso dinheiro, com medo de que vai faltar, com medo de que não vão conseguir pagar o boleto. E quantas vezes meus pais também, mais do que eu, inclusive, já fizeram esse tipo de... Mas não por manipulação, porque algum pastor mandou, porque de todo o coração voluntariamente decidiu, por amor, por gratidão. Senhor, eu confio em Ti. Eu tenho as contas para pagar, mas eu sei que o Senhor é o dono de tudo. Então está aqui, eu vou te entregar o meu melhor, vou te entregar o meu Isaac. E eu sei que o Senhor é aquele que sempre cuidou de mim e vai continuar cuidando. Então, meus irmãos, quantos testemunhos maravilhosos de viver na dependência de Deus. Nunca faltou nada, meu irmão, nunca faltou nada. E é o que o Senhor está falando para você, não vai faltar, confia em mim. Para de confiar no dinheiro, para de confiar no seu salário, na sua aposentadoria, para de confiar na sua capacidade, confia no Senhor de todo o seu coração. Como diz a palavra, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós vamos confiar no nome do Senhor, o nosso Deus. Eu não confio na minha casa, eu não confio no meu carro, eu não confio na minha força, na minha sabedoria, no dinheiro que cai na minha conta, eu confio no Senhor. Porque as crises podem vir, a pandemia mesmo foi um teste, não foi, irmãos? Pandemia. Quanta gente que não perdeu emprego. Quanta gente que muitas vezes teve que trabalhar em home office, ganhar menos. Quantas pessoas, né, passaram por situações difíceis. Mas o Senhor cuidou. Aleluia, o Senhor cuidou da igreja. Você está aqui, meu irmão, você sobreviveu. Então é motivo de nós glorificarmos ao Senhor, agradecermos ao Senhor. Eu estou vendo aqui todo mundo bem vestido, eu estou vendo aqui todo mundo bem alimentado. Estou vendo porque está todo mundo corado, todo mundo fortinho, né? Não estou vendo ninguém aqui pele e osso, como existe, inclusive no Brasil, pessoas que vivem dessa forma. Mas, meu irmão, sabe por que você tem comido? Sabe por que você tem vestido? Porque o Senhor tem sustentado você. Aleluia. Então não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com o dinheiro que não está sobrando, ou às vezes está faltando. Meu irmão, com o Senhor, meu irmão, com o Senhor você tem tudo. Não adianta você, sabe, ser a pessoa mais rica e não ter Deus, aí você vai ser pobre, miserável. Agora, mesmo que você não tenha tanto, mas com Deus você é rico. Você é rico.
Conserve-se livre do amor ao dinheiro e contente-se. O segredo da felicidade, irmãs e irmãos, o segredo da felicidade está no contentamento. Muitas vezes, casais se separam, muitas vezes, pessoas entram em um estado depressivo, pessoas muitas vezes se suicidam porque ficam preocupadas demais com o dinheiro, com o dia de amanhã, com as coisas que não têm. Meu irmão, se contente com a sua situação atual. Eu sempre digo isso, meus irmãos, quando Jesus ele orou na primeira e na segunda multiplicação dos pães, vocês lembram qual foi a oração de Jesus? Quando ele pegou lá os 5 pães e 2 peixes, ele ergueu ao céu, o que ele disse? Senhor, multiplica. Foi isso que ele disse? Ele falou, não, Pai, graças eu te dou. O segredo da multiplicação não está em ficar implorando pela multiplicação, em sim, em você exercitar a gratidão. Um coração agradecido, meu irmão, sempre vai ter mais. Nunca vai faltar nada àqueles que são gratos à sua própria condição atual. Você só vai subir de degraus e subir de níveis no momento que você entender. No momento que você for fiel no pouco, é o que diz a palavra, né? Se é fiel no pouco, sobre muitos eu te colocarei. Agora, se você ficar sempre murmurando, reclamando, desejando mais, você vai ser infeliz, muitas vezes vai perder o pouco que tem. Vamos ser gratos ao Senhor, porque Ele é o nosso tesouro maior, Ele é a nossa riqueza maior. Aleluia. O Senhor não vai te abandonar. É interessante que na parábola do semeador, quantos conhecem a parábola do semeador? Jesus nos ensina que as preocupações da vida e o engano das riquezas sufocam os crentes e os tornam infrutíferos. Quem lembra dessa parte? 4 tipos de sementes, uma só semente que é a palavra, em 4 tipos de terreno ou terra. Primeira terra é aquela que caiu e os pássaros roubaram a mensagem. Antes mesmo da semente chegar na terra, o pássaro roubou. A segunda é aquela que cai entre um terreno que tem pedras, né? Terreno rochoso. E aí, por não ter raiz, não ter profundidade, a planta não cresce. A terceira é esse que nós estamos falando agora, é aquelas pessoas que recebem a mensagem, semente é a palavra, só que as preocupações da vida e o engano das riquezas sufocam a pessoa. Meu irmão, se eu disser para você que tem líderes que estão sufocando o seu rebanho, as suas ovelhas, oferecendo riqueza e promovendo ganância, como eu falei muitas vezes em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai ser dono de grandes empresas, você que morava debaixo da ponte vai virar empresário, você vai virar milionário em 1 ano. Vem na campanha tal, faça o voto tal, e aí você vai ficar rico, Deus vai colocar muito dinheiro na sua mão. E as pessoas vão. Quando fala para ir na campanha de oração para ter mais santidade, oração para que Deus abençoe aqueles que são necessitados, aí não é tão interessante, né? Por quê? Isso é um sintoma de que na igreja existe ganância, sim. Que nas igrejas evangélicas as pessoas muitas vezes são motivadas pelo amor ao dinheiro e não o amor a Deus e nem o amor às almas. O Senhor disse que nós devemos amar a Ele acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Em nenhum momento você vai ver na palavra dizendo ame o dinheiro, pelo contrário. Mas tem muitos incentivando os seus fiéis a serem sufocados pelo engano das riquezas, pela ilusão, pelas preocupações da vida. Para que não fique nas minhas palavras, está lá. Mateus 13:22, na NVI. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Amém? Não é minha palavra, tá, meu irmão? Palavras de Jesus. Então, acompanhe comigo também uma outra parábola, que é a parábola do rico insensato, ou o rico tolo, ou o rico louco em algumas traduções. Veja o que Jesus disse em Lucas 12, verso 13. Nós vamos ler até o versículo 21, tá? Vai estar lá no telão para você. Lucas 12, verso 13 até o 21.
Alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Quem já viu briga de herança? Olha bem, chegaram para Jesus: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Olha o que Jesus disse: fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Ele contou essa parábola porque tinha 2 irmãos brigando por herança. Senhor, o meu irmão não quer dividir a herança comigo, né? Nem tinha inventário, né? Essas coisas burocráticas. Era simples de ser resolvido. E aí Jesus falou: mas por que vocês vieram para mim? Eu sou algum tipo de juiz? Está vendo algum tribunal aqui? Sou árbitro? Não. Em outras palavras, vocês têm que resolver entre vocês. E outra, é tão importante assim? O dinheiro é tão importante assim ao ponto de vocês brigarem? E quantos, meus irmãos, quantos muitas vezes perde a amizade, perde o contato, relacionamentos familiares que são interrompidos, que são destruídos por causa de herança, por causa de dinheiro, e às vezes é por quantidades que nem são tão grandes assim, quantidades pequenas, mas o amor ao dinheiro, como foi dito, 1 Timóteo, é a raiz de todos os males. Então Jesus disse que pessoas que vivem preocupadas com dinheiro, sempre querer ganhar mais, sempre buscando seus próprios interesses, sempre querendo levar vantagem em cima dos outros, às vezes pode até ficar rico na terra, mas não é rico para com Deus. Eu não estou querendo dizer que toda pessoa que é rica, eu sei que existem pessoas ricas que são cristãs legítimas, que são generosas, que ofertam na vida das pessoas, que abençoam pessoas, que não amam o dinheiro. Se faltar dinheiro, elas não vão morrer, não vão entrar em chilique. Se tem, amém. Se não tem, amém também. Então, a esses, glória a Deus, mas eu estou falando daqueles que, a ponto de morrer, parece que vão morrer. Se acabar o dinheiro, se vai morrer. E às vezes é acúmulo de bens. Às vezes ele tem um monte de coisa armazenada que nem usa para ele, também não deixa ninguém usar. E muitas vezes ele vive só pensando em guardar, em proteger o seu patrimônio. Então, meu irmão, tudo aqui vai passar. Não se apegue, não se apegue. Tudo aqui vai passar. Tentaram envolver Jesus nessa briga, então. Como eu disse, a ganância destrói famílias. Quem quer acumular riquezas na terra, ao invés de acumular riquezas no céu, é chamado de louco. Em algumas traduções, quando fala assim, insensato, essa noite a sua alma será exigida. Em algumas traduções mais antigas fala, louco, essa noite pedirão a tua alma. Tinha até uma música, né, do Brother Simeon, do Katz Barnett, que falava isso. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E agora, o que você vai fazer? Acumulou tanto que queria ficar tranquilo, né, deitado ali, só sossegado, comendo, bebendo, se divertindo. Agora é só desfrutar. Pode vir a crise que for, eu tenho comida armazenada por muitos e muitos anos. Só que, às vezes, você, de repente, né, como a gente já viu acontecer com um cara bem conhecido que é criador daquele iPhone, daquele telefone lá, né, que é o da maçã, o iPhone. Steve Jobs, não é isso? Steve Jobs era um homem bilionário, mas com seus 50 e poucos anos, um câncer, com todo o dinheiro que ele tinha, ele não conseguiu vencer a luta contra o câncer. Então,
não sei como que ele era na vida dele, se ele era generoso, se ele era ganancioso, eu não sei. Mas uma coisa é certa, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o que diz o próprio Senhor Jesus. Agora, meu irmão, eu quero falar sobre um outro tipo de grupo, que era o grupo dos fariseus, que existia nos tempos de Jesus. Era um dos grupos de líderes dos judeus que perseguiram Jesus. Eles contribuíram, inclusive, com a crucificação de Jesus. Sabe qual é a maior característica deles, a principal característica deles? Os fariseus, a ganância. Eram idólatras, pois adoravam o dinheiro, fazia tudo visando lucro, e Jesus era uma ameaça para eles. Por quê? Porque Jesus ensinava, preste atenção, meu irmão, Jesus ensinava, curava e libertava de graça. E aí, como fazer? Sendo que eles também ofereciam ensino, ofereciam cura e libertação, mas cobravam grandes quantias. E as pessoas estavam tudo deixando de seguir eles para seguir a Jesus. Então Jesus se tornou uma ameaça para os fariseus. É por isso que os fariseus, por mais que eram judeus, eles pediram para crucificar Jesus. Porque Jesus não era ganancioso e eles eram gananciosos. Acompanhe comigo Lucas 11:39, depois nós vamos ler Mateus 23:14. Vai estar no telão para a gente ganhar tempo. Lucas 11:39 diz assim: então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de toda maldade. Se preocupavam com os mínimos detalhes da lei, mas eram gananciosos. E por dentro, Jesus conhecia, não tem como enganar ele, né? Por dentro, estavam cheios de ganância e maldade. Agora Mateus 23:14, Jesus disse diretamente aos fariseus: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Jesus disse então, ele fez uma acusação séria contra os fariseus, que eles visitavam as viúvas que eram necessitadas, que não tinha pensão, não tinha benefício do governo, e eles simplesmente se apoderavam dos bens materiais dessas viúvas, com pretexto, com certeza, da obra de Deus, né? Mas, irmão, é para a obra de Deus. Se apoderavam dos bens das viúvas e, para disfarçar, faziam longas orações. Por isso, o castigo deles será mais severo, é o que disse Jesus. E sabe por que eles faziam isso? Porque no texto anterior já está explicado, eles eram gananciosos. E tudo que o Senhor pede para nós é: se contente com o que você tem. Seja simples, seja humilde. Então Jesus disse que os fariseus estavam cheios de ganância. É interessante que o apóstolo Pedro, ele vai alertar sobre os falsos profetas que se infiltraram na igreja naquela época e até hoje estão se infiltrando. Pedro diz que eles seguem o caminho do profeta Balaão. Veja comigo 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Olha o que o apóstolo Pedro vai falar sobre os falsos profetas que estavam na igreja. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Então o apóstolo Pedro está falando o seguinte, meus irmãos. Ele está falando que os falsos profetas da geração dele eram semelhantes a um profeta do Antigo Testamento. A história de Balaão você vai encontrar em Números capítulo 22, versículo 23, capítulo 22, capítulo 23 e capítulo 24. Então o livro de Números, lá no Antigo Testamento, você vai encontrar a história de Balaão. Balaão era um profeta legítimo, era um profeta de Deus. Não tem uma profecia de Balaão que não se cumpriu. Balaão, se você ler na sua casa, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas eu te desafio a ler na sua casa, capítulo 22, 23 e 24 de Números. Balaão, meu irmão,
ele tinha comunhão com Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele teve inclusive contato com anjos de Deus. Era um homem que tinha a visão espiritual. Mas por que então ele foi considerado um falso profeta, de acordo com o apóstolo Pedro? Nós lemos o texto de 2 Pedro. Por que ele foi considerado um falso profeta? Porque a gente tem a ideia de que falso profeta é aquele que entrega mensagens que não se cumprem, né? Entregou uma profecia que é falsa, que não se cumpriu, é falso profeta. É uma característica, mas não é a principal. A principal característica do falso profeta é a ganância. É o apego pelo lucro, é o amor ao dinheiro. E esse foi o problema, esse foi o pecado de Balaão. Os moabitas contrataram Balaão, ofereceram dinheiro para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. E ele aceitou o dinheiro. Só que na hora de amaldiçoar, ele chegou diante de Deus e Deus falou assim, você pode parar, porque não vai conseguir. Esse povo é abençoado, não tem como amaldiçoar, eu já abençoei, não tem encantamento contra a tenda de Israel, não tem como nenhuma feitiçaria, nenhuma magia, nenhuma maldição pegar no meu povo, aleluia. E é isso que o Senhor diz para cada um de nós, não há encantamento, não há feitiçaria, não há magia, não há maldição que tenha poder sobre as nossas vidas. Só que Balaão era um profeta de Deus, foi contratado para amaldiçoar. Ele aceitou o dinheiro, por isso foi considerado um falso profeta. Apesar de todas as suas profecias serem cumpridas na risca. Inclusive, ele faz profecia até sobre Jesus. Depois você lê com mais calma na sua casa. Então, meu irmão, o problema dele era a ganância. Ele aceitou dinheiro dos moabitas. Então, o falso profeta é aquele que só trabalha na obra de Deus por dinheiro. Eu não estou dizendo que todos que recebem dinheiro pela obra de Deus são falsos profetas, não. Mas eu estou dizendo que o falso, ele só trabalha nessa condição. Porque o verdadeiro, ele pode até receber, mas ele não vive em função disso. Ele não vive em função disso. Ele faz a obra com a mesma intensidade se não tiver salário, se não tiver dinheiro para pagar. Ele faz a obra e se precisar trabalha fora. Então, falso profeta é aquele que vive em função de dinheiro e só faz a obra de Deus quando recebe salários e muitas vezes cachês, né? Hoje está na moda o cara ir visitar as igrejas e cobrar um cachê. Né? Eu vou na sua igreja se você me pagar um cachê de 30 mil, 50 mil. Quem já viu essas barbaridades? Já ouviu falar? Você joga na internet, você vê aos montes. Né? Então, meus irmãos, esse negócio de rosa ungida, óleo de Israel, lenço milagroso, tijolinho abençoado, martelo da justiça, voto, campanha de prosperidade. Meu irmão, isso é uma forma de manipular o povo, a se entregar à ganância. E, na verdade, sabe quem que prospera mais? São aqueles que fazem essas campanhas. Não é o povo que participa. Quem mais ganha dinheiro são os pastores que inventam essas barbaridades que não têm base bíblica, que não tem nada a ver com o ensino de Jesus. Então, esses falsos profetas, meus irmãos, estão incentivando o povo a ser ganancioso. E eu quero dizer para você, sem saber, eles estão levando as pessoas para o inferno. Elas estão na igreja, que leva o nome de Jesus, mas muitas vezes, pela ganância. Porque lembra do texto base, Efésios 5:5? Gananciosos, que são idólatras, não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Você sabia que ganância é idolatria? Nós já estamos chegando no final da mensagem. Em 1 Timóteo, meu irmão, capítulo 6, versículo 8 ao 10, é a solução. É a solução. Então, em Efésios 5:5, nós vemos um problema, que é a herança dos gananciosos, que não é eterna no céu. Mas, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8 ao 10, nós vemos a solução. Fugir da ganância, fugir do amor ao dinheiro, ficar satisfeito com o que tem. Deus ama você, meu irmão, e por isso quer que você se apegue aos tesouros do céu e não aos tesouros da terra. Aliás, Jesus disse isso, não ajunteis tesouro na terra, ajunte tesouro no céu, através do amor, através da obediência ao Senhor. Fuja desse tipo de idolatria. A maioria aqui não levantou a mão quando eu perguntei quem sabia que ganância é idolatria. A maioria nem sabia o que é isso. Nem sabia que, de repente, já cometeu esse pecado. E entendam bem, irmãos, entendam bem. Eu já fui ganancioso. Constantemente sou tentado a ser ganancioso.
Eu tenho certeza que o cristão, até o dia em que o Senhor voltar, até o dia em que essa pessoa partir, ela vai ser tentada e muitas vezes vai cair em tentações relacionadas à ganância. O problema não é cometer esse pecado, o problema é viver nisso. O problema sempre não é a ausência de pecado, e sim a prática do pecado. Amém? Você vai pecar. A questão é, lute contra a ganância, lute contra todo tipo de idolatria, lute contra o pecado, meu irmão. Lute, vai ter vezes que muitas vezes você vai, cair, vai tomar um soco aqui, mas você não pode baixar a guarda, você tem que continuar lutando, você tem que continuar perseverando, e cada vez se aperfeiçoando, cada vez se santificando mais, até chegar à medida de varão perfeito, a estatura de Cristo, nosso Senhor. Ele é a nossa referência, o nosso exemplo maior. Então, meu irmão, não se frustre se você já cometeu esse pecado, talvez estava sendo motivado pela ganância. O que você tem que fazer a partir de hoje é se arrepender dos seus pecados, amar o Senhor acima de todas as coisas, e entender que o dinheiro tem que ir atrás de você e não você atrás dele. O dinheiro tem que servir a você e não você servir ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar e depois nós vamos só cantar mais um cântico e vamos encerrar. Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, entendemos que a ganância não é algo tão bobo como muitos pensavam, que a ganância não é um pecadinho. Aliás, tinha muita gente que nem achava que era pecado, achava que era algo bom. Desejar mais, querer mais. Muitos usando textos dizendo que Deus é o dono do ouro e da prata, nascemos para ser cabeça e não cauda, esquecendo que o próprio Jesus, sendo Senhor, deixou toda a glória que tinha, se esvaziou de si mesmo, se tornou servo de todos os homens. Nasceu numa manjedoura, era homem, como diz Isaías 53, experimentado no sofrimento, homem de dores, homem que as pessoas olhavam e não tinha aparência de rei, não tinha aparência de uma pessoa de posses, uma pessoa rica, e de fato ele disse que não tinha nem onde reclinar a cabeça, e ele disse, basta ao discípulo ser como seu mestre. Nós sabemos que o apóstolo Paulo disse, Senhor, em 1 Timóteo capítulo 6, ordena aos ricos na igreja, que sejam ricos em boas obras. Nós sabemos que existe um dom, Senhor, chamado generosidade. As pessoas que têm esse dom, Senhor, vão ter mais posses, vão ter mais condições. Mas nós sabemos, ó Pai, que não é permitido a ninguém na igreja, Senhor, amar o dinheiro, amar os bens materiais, dormir pensando no dinheiro, acordar pensando no dinheiro. Nós temos que dormir pensando em Ti, acordar pensando em Ti, Te adorar de manhã, Te adorar de tarde, Te adorar nas madrugadas, buscar o Senhor acima de todas as coisas. Oh, Senhor, nos livra de todo tipo de idolatria. E hoje nós aprendemos que a ganância é só mais um tipo dentre tantos tipos de idolatria, Senhor. Nos perdoa pela nossa hipocrisia, Senhor. Muitas vezes por apontar o dedo, acusar, Senhor, os católicos de serem idólatras. Esquecendo que muitas vezes a idolatria da ganância está dentro da nossa casa e dentro das nossas igrejas. Tem misericórdia de nós pecadores, Senhor. Tem misericórdia, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver no contentamento. Nos ajuda, Senhor, a viver a verdadeira felicidade, que não está, Senhor, Pai, baseada na quantidade de bens, e sim, Senhor, na confiança que temos no Senhor, na esperança da eternidade, na esperança dos tesouros eternos, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Que o nosso maior desejo, que a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro seja o Senhor. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração, diz o Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, abençoa esta igreja. Faz dessa igreja uma igreja, Senhor, ó Pai, que vence, Senhor, vence sempre a idolatria, que derruba os altares idólatras e sempre, Senhor, mantém o altar de adoração ao Senhor intacto, sempre no lugar mais alto, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Vamos adorar ao Senhor, só com mais um cântico que diz: o desejo do meu coração. Nós já vamos terminar.
que adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todo seu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Queremos o Senhor em primeiro lugar, Senhor, como o mais importante, pois Tu és o autor da vida, o autor da salvação. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua glória quero tocar, teu rosto eu quero ver, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti
e tuas bênçãos vão ver. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus e faça resplandecer o rosto sobre ti. Em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada, na presença de Deus, colocando Ele em primeiro lugar. Acima de tudo, acima de todos, coloque o Senhor. E que você ame o seu próximo como você ama a si mesmo, meu irmão. Como um verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus é o nosso mestre, o nosso exemplo maior. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, Deus te abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que essa